In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então na sexta-feira, dentro da oitava da Epifania do Senhor, celebrando esta missa reduzida. O Senhor se apresenta às nações como o seu rei. Vejam, Israel esperava o Messias. Mas ele vinha para ser o redentor da humanidade. Israel era como que o sinal, o sacramento disto para todos os povos. Eu acho um engano tão estúpido, coisa realmente do demônio. Israel, e até hoje, ter deformado de tal forma o seu lugar diante de Deus e da humanidade dos homens, a pensar que o Messias vem só para ele. E o verbo está usado no tempo certo. Para eles o Messias ainda há de vir, não vem? Que o Messias vem só para ele. E que o resto da humanidade, o Messias subjugará a seus pés. Eles contam hoje, eu não sei se eu sei esse número direito, mas com 2.000 e pouco escravos, servidores de cada um dos judeus, os outros todos que são os tais de goíns. Os tais de goíns. Nós somos os goíns. Então, para eles, o Messias que deve vir, ainda deve vir, vai fazer isso, um grande general. Eu vi um pregador aí, judeu, falando nisso. Um grande general, alguém que, um homem de força política e de armas, que vai subjugar o mundo inteiro, vai colocar que coisa. Não conhecem a Deus. Não conhecem mesmo a Deus. Tá? Não conhecem a Deus de jeito nenhum. Mas o que dizer das nações? O que dizer das nações que quiseram tirar o jugo da igreja? Bem isso, queridos. Esse é o tema. Que quiseram tirar o jugo da igreja de sobre os seus ombros. Como se a igreja lhes tivesse sido o atraso. Como se servir a igreja fosse para eles sinônimo de estancar-se, de não conseguir ir para a frente. Então, sacudiram sobre si o jugo da igreja. Criaram esses estados modernos. Tudo espelhado no modelo que surge justamente nos Estados Unidos. Vocês vão hoje à Europa. E foi a Europa que sacudiu o seu jugo, dos seus ombros o jugo da igreja. Se vão hoje à Europa falar com os europeus, para eles, americanos, os Estados Unidos, eles querem ser tudo assim, como para eles é um grande exemplo, é um grande modelo supremo, de homem de Estado. É bem isso, bem assim. Olhem lá a Europa, vão ver isso. E toda a ideologia que vem da Revolução Francesa, toda aquela ideia do homem revoltado contra Deus, contra a igreja, do homem independente, do homem... Quem vai lembrar de Napoleão, que na hora de ser coroado como imperador, queria ser imperador, qualquer imperador. Quando veio o bispo, recorreu à cerimônia da igreja, para ser faustosa e bonita, recorreram a cerimônia que está prescrita nos livros litúrgicos da igreja para a coroação do imperador.
Mas quando o bispo veio com a coroa para impô-la na cabeça de Napoleão, ele desprezou o bispo, saiu, foi lá, ele mesmo pegou a coroa e colocou-a sobre a sua cabeça. Fez muito bem, né? Fez muito bem, graças a Deus, porque não era digno de ser coroado pela Santa Igreja, não? Graças a Deus. Mas esse é um orgulho, sério. Acho que de todas as ciências, nenhuma delas reflete mais o orgulho do Estado moderno que o direito das nações, né? Eu fiz o direito aqui no Brasil, né? Sou advogado, né? Depois me inscrevi, fiz o curso, fiz a prova da OAB e me inscrevi só. Fiz o direito, como todo advogado aí, juiz no Brasil faz. Então, barbaridade, não há lugar onde você pode ver mais o orgulho. Talvez só mais se possa ver justamente são nessas casas legislativas, onde tem muitos advogados. E diante dos governos, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, ali também se vê esse orgulho, essa empáfia, né? E tratam a igreja como. Tudo isso mostra quanto de fato queriam se livrar da igreja. É o tempo das nações. Este é o tempo das nações. Está nas Sagradas Escrituras. Esse é o tempo das nações. Né? E esse tempo das nações foi até 1948. Né? O tempo das nações produz só guerra, queridos. Né? As guerras napoleônicas, né? As duas grandes guerras, as grandes revoluções. Né? Olha a bolchevique, né? Comunista. Essa é o que produz o orgulho das nações. Né? É o que produz a dominação econômica e da ciência. É isso que espalhou os Estados Unidos. A dominação econômica, o capitalismo. Não vem de Wall Street o sustento de tudo isso, mesmo do comunismo, né? De Marx, né? Da Revolução Bolchevique. Então, o tempo das nações produziu isto. Essas são as trevas que produziram. Ou essas são as luzes que produziram. Depois, então, digo, em 1948, com a criação do Estado moderno de Israel, ali nós temos assinalado o fim dos tempos, o início do fim dos tempos. Né? E logo que se produz, logo no início do fim dos tempos, que se produz, né? Aqui a capitulação da igreja. Vejam, né? Ela já vinha sendo assaltada pelo modernismo, né? Desde a viragem do século XIX, com a Novela Teologia, na qual foram formados, né? Ratzinger, meu Deus do céu, né? Apaixonado pela Novela Teologia. Ratzinger, quando foi finalmente assunto pelo seu bispo Fitch, né? Este homem, sentiu-se feliz, orgulhoso de estar trabalhando ao lado de Hamner. Hamner. Isso mesmo. O grande, para eles, era a Novela Teologia. Nós todos somos formados. Né? Eu só conheci esta. A Novela Teologia. Falar em Santo Tomás, isso é coisa rara. Uma citação, às vezes estão fora de contexto, né? Que não cabe aqui.
Então, são os três grandes flancos, os três grandes flancos de assalto que sofreu a igreja. A Nova Teologia, a reforma litúrgica, o movimento litúrgico, começou tudo em França, querendo aproximar a liturgia do povo. É ali que começa a surgir esses missais aí que nós temos, né? Com as duas colunas, uma em latim, outra em português, para o povo entender, acompanhar. Né? No caso, latim e francesa. É ali que começa a surgir essas coisas todas. Né? Eu admiro ainda hoje a revolta do povo contra o latim. Sim, os nossos jovens, quando te apresenta essa missa para que não mas eles não são tão orgulhosos de hoje serem iluminados, terem muita evolução, muito conhecimento. Então, por que eles assustam aprender uma língua nova? Não estão eles loucos para aprender inglês e francês? Então, por que não aprender também latim? Não custa isso. Vai ocupar espaço na sua cabecinha. Né? Que dificuldade é essa? Não entendo essa dificuldade. Não entendo, não consigo entender essa dificuldade. Diante do orgulho do homem moderno, não dá para entender. Né? Então, a reforma litúrgica. E com ela também, e também o movimento bíblico, isto. O movimento bíblico, tudo isso tentando independizar a igreja, tornar independente a igreja do Vaticano, das normas que vinham. Na verdade, era uma revolta contra o Vaticano, contra o papado. Né? Isto. Não seria mais o grande direito. Muita influência alemã. Muita influência alemã dos protestantes, dos luteranos. Muita influência. E quando entra na teologia, na Bíblia, na Bíblia, quando entra tão combatida por Bento XVI, isso ele fez, né? Combateu muito a crítica histórica, que chama a crítica histórica, que vem de Bultmann, um grande alemão, Bultmanniana, a crítica histórica, a forma guichista, a história guichista, a alta guichista, enfim, toda a crítica histórica. Então, o que fizeram das Sagradas Escrituras? Tirando toda a visão católica das Escrituras. Olha o que faz essa gente moderna da Bíblia. Não existe milagre. Não existe milagre. O mar Vermelho ser aberto. Agora a ciência está descobrindo aí que até o lugar onde o Mar Vermelho, com todos os carros lá debaixo do oceano. Mas Deus nos acuda a falar isto para um exegeta formado nessas. Deus nos livre. Milagre de jeito nenhum. Bem, enfim, para ele sequer Deus existe. Ao fim e ao cabo, a ressurreição de Jesus, que bobagem. Ressurreição de Jesus, mas que bobagem. Jesus caminhar sobre as águas, mas que coisa. O que é isso? Esse milagre nenhum. Tá? Jesus morreu e pronto. O resto é da fé. Da fé. Invenção da fé da igreja. Então, e depois, tudo isso vem depois, vai criando áreas de oficialidade no Vaticano II. No Vaticano II. Olha, se nós não estamos no fim dos tempos. Isto assinala o fim dos tempos. Para dentro da igreja, isto assinala o fim dos tempos. Começou o fim dos tempos. Estamos em plena vivência do fim dos tempos. Claro, hoje
Bom, isso agora tem que colocar sobre isto os papas conciliares, né? Os papas depois do concílio. Hoje tudo feito santos por esse antipapa Bergoglio. Né? Colocar todos ali, no mesmo engano, na mesma dificuldade, aquela luta, né, tremenda sobre na qual desponta João Paulo II, tentando frear, mas não conseguindo. Você quer pessoalmente, né? Lutando para. Não tinha uma visão clara, não tem essa visão clara, lhes falta a todos essa visão. Ainda hoje, a Bento XVI, lhes falta essa visão clara que nós temos aqui colocado. Como lutar sem essa visão clara? Como? A dar socos ao ar. Né? É o que fazem. Dão socos no ar, dão socos no ar. Né? Bem, hoje, claro, já é toda outra situação. Né? Desde a renúncia de Bento XVI, temos toda outra situação. Né? Agora, a grande tribulação se precipita. Né? Se precipita ao encontro do grande castigo. Se já estávamos em grande tribulação, a igreja, né, por tudo isso que vimos, agora, com a renúncia de Bento XVI, a igreja se precipita na autodestruição. Né? E, claro, isso exerce toda uma função de relevo importantíssimo, o antipapa que perfaz a figura apocalíptica, capítulo 13, versículos 11 seguintes, do falso profeta, Jorge Mário Bergoglio. É este. Sobre ele, a igreja já está no cisma, né? E se prepara ao ataque final à igreja, quer dizer, a derrocada final à igreja. Se destrói o papado, se destrói a igreja em toda a parte, não só no Vaticano. O Vaticano se torna a prostituta, o Vaticano se torna definitivamente a prostituta de Apocalipse 17, 18 e 19. E toda a parte se reflete esta prostituição. Todas as dioceses, ordens, congregações, leigos, paróquias, e toda a parte, prostituída com o mundo, com seus poderes, com suas ideias loucas, né? Sua filosofia, né? Louca, doida, pós-moderna. Né? Tudo isso em preparação, então, com a grande capitulação que se dá agora, ao final. Estamos esperando, quem sabe, para este ano, no máximo no próximo, né? O aparecimento do anticristo. Aí então, pronto. Né? O aparecimento do anticristo. Digo que a igreja já deu um passo forte e definitivo para receber. Né? O mundo ainda precisa, para ir para tanto, da derrocada das bolsas, né? Do crack econômico e da terceira guerra. Ainda precisa disso. Mas então virá. O mais difícil de toda essa história era justamente derrubar a igreja. E sobretudo o papado. Né? A maçonaria tinha já os seus planos antigos para conseguir isso. Né? Eles tinham consciência clara de que era preciso, para poder derrotar este mundo, era preciso acabar com o papado e destruir a igreja. Nós devemos dizer hoje, 5 anos, quase 6, de pontificado de Francisco, nós devemos dizer, conseguiram. Colocaram lá, olha a máfia de San Gallen, colocaram lá um antipapa maçônico. Se já tínhamos papas filomaçônicos, né, como o próprio João XXIII, né, que convocou o Vaticano II, papa filomaçônico. Né. Se já tínhamos papas humanistas, né, Paulo VI, o grande homem do concílio e aplicador dele, né, aquele que forjou o tal espírito do concílio para
colocar, por exemplo, essa missa de Bohime, né? Dele, de Bohime. Se tivemos, então, a graça de um retardo nesse processo de autodestruição, palavra do próprio Paulo VI, com João Paulo II e Bento XVI, se tivemos aí uma luta contra, ainda que às cegas, né? Bento XVI, não esqueça, no seu último discurso para o seu clero, ainda como Papa, defendendo o Vaticano II. Defendendo o Vaticano II, o seu Vaticano II. Então, como que as cegas lutando contra aquilo que não entendiam na igreja, ou não queriam entender, não queriam aceitar. Veja que João Paulo II acreditava que estávamos no fim dos tempos, devotíssimo de Faustina Kowalska, devotíssimo dela, acreditava que estávamos no fim dos tempos, mas não enxergava, não conseguia ver, não conseguia ver a nova ordem mundial, não conseguia ver a destruição da igreja, não sabia que padres e bispos têm que ter esse discurso assim, franco, aberto, de dizer tudo, dizer todas as coisas. Tem que. Mas ficam ocultando, ficam disfarçando, ficam ainda falando em flores e em amores. Então, não pode. Tem que dizer, Aí não conseguiram fazer nada. Agora não há mais o que trave, nem a contra a igreja, no seu hediondo progresso à destruição, nem a nova ordem mundial, naquilo que pretende contra a humanidade, não conseguirá só por causa da ação de Deus. Só por causa da ação de Deus. O tempo das nações viralisto, queridos. Viralisto. Na autodestruição da humanidade, da igreja e da humanidade. Estamos nisso. As vésperas do grande castigo. As vésperas, estamos aí. As vésperas do grande castigo. Tudo derruirá. Tudo. Precisamos do nosso refúgio. Insisto em dizer isso. Alguém precisa nos ajudar. Precisamos do nosso refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.